Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa imagem que você está vendo aqui do lado, certo? Pintada por Botticelli em 1495, uma obra maravilhosa e que traz diversos elementos interessantes para a gente aprender a ver um quadro. Quem é essa pessoa aí que está sendo carregada? Quem que é esta pessoa de negro? Quem que é esse outro que está... Ixi, tem bastante coisa, vem comigo aqui que eu vou te contar, ok? Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, vamos continuar falando aqui sobre Renascença italiana. E eu trouxe aqui uma obra de Sandro Botticelli para a gente dar uma olhadinha. Sandro Botticelli, ele é um dos grandes pintores da Renascença, aí um dos que foi cuidado, abraçado, incentivado, né, pelos grandes mecenas aí da família Médici. Ele vive entre 1445 a 1510 e ele faz uma série de obras a pedido da própria família Médici e outras encomendas, né? Eu trouxe aqui, estou trazendo para vocês elementos da Renascença. Se você quiser entender um pouquinho da Renascença, tem um vídeo curtinho aqui no canal falando sobre as características da arte renascentista, e aqui eu vou entrar direto na nossa obra de hoje, que é a Calúnia de Apelles. Apelles, essa Calúnia de Apelles é uma história que vem da Grécia Antiga, né? Esses livros, né? Todos esses manuscritos que são recuperados durante as cruzadas. Um deles conta a história justamente de Apelles, que foi devidamente caluniado, né? Ele foi acusado de forma injusta, sem que ele tivesse feito nada. E na Grécia, então, a gente tem a história dessa calúnia. E a época em que Botticelli faz esse quadro, gente, eu estou arrumando aqui meu ponteiro para vocês verem, agora vocês estão vendo, né? Tá aí, né? Meu ponteiro laser aqui. A família Médici também está sendo caluniada. Então é meio que ele traz um tema antigo, né, para falar de uma coisa que está meio que acontecendo na época em que ele mesmo pinta o quadro, ok? E aí vamos entender quais são os elementos que surgem, que vão falar da calúnia de Apelles. E eu já começo perguntando quem é o Apelles. O que vocês acham? Naquele exercício inicial que a gente sempre faz, a gente vai descrever o que a gente está vendo, né? E ainda não se preocupando tanto com os simbolismos, mas você bate o olho e a gente está vendo um cidadão, né, sendo arrastado pelos cabelos. Tá vendo? Vou deixar você procurar, procura aí, achou? Olha ele aqui, ó. Está sendo carregado pelos cabelos aqui. Então, o Apelles está sendo caluniado. O que eu acho fantástico, gente, esse é um dos quadros que eu mais gosto do Botticelli, porque é assim que a gente se sente, não é? Quando você é caluniado, quando as coisas, alguém fala mal ou desrespeita e a gente começa a ser prejudicado pelo que alguém está falando que não é verdade, né, que é uma grande calúnia, e isso tudo nos leva a situações difíceis, de dor extremas, né? A gente se sente meio como esse Apelles aqui sendo carregado por essas moças aqui, ó, uma mocinha muito bonita, inclusive, né? E tem essas outras duas que estão fazendo trancinhas no cabelo dela, tá vendo? Então esse volume central aqui, né, é este homem, certo? Com essas três mulheres carregando o Apelles pelos cabelos. E aqui a gente tem mais um volume, né? O quadro ele é dividido mais ou menos em três partes. Essa parte aqui, dessas duas mulheres falando na orelha aqui do cidadão. Essa parte do meio, que são essas mulheres aqui carregando Apelles, e essa última partezinha aqui do lado, certo? Essa parte aqui, a gente nota bem a característica de Botticelli, você vê que todas elas, né, depois que a gente vê vários quadros do Botticelli, a gente percebe essa figura feminina com características repetidas, e essas duas aqui, então, elas montam o terceiro volume, né? E aqui atrás a gente tem um quadro clareado por esse fundo, que é como se fosse um céu.
Então a gente tem a perspectiva aqui, a profundidade dessas colunas, né? E uma coisa mais clara sendo composta aqui. A gente podia, eu vou falar só dos personagens principais aqui embaixo, mas a gente bem que podia olhar essas miniaturas, gente. Isso é um quadro de 91 por 60, então ele não é um quadro grande. E essas técnicas que a gente vê aqui, né, que ele põe da Guerra dos Centauros, esses detalhes, são técnicas de miniatura, que Botticelli conhecia justamente por ser ourives, né? Ele trabalhava com ouro, então fazia ali os desenhos no ouro com as técnicas de miniatura. E ele usa muito dessas técnicas justamente nesses detalhes aqui de um quadro que é um quadro pequeno, ok? Então aí uma curiosidade sobre a nossa obra. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nesse quadro é como se Botticelli falasse assim: eu vou falar para você o que precisa para uma calúnia acontecer, certo? Então o primeiro que a gente tem é o rei com orelhas de burro. Ai meu Deus, já falou tudo, né? Porque uma pessoa que dá crédito, né, que dá continuidade a uma calúnia, não é uma pessoa assim muito inteligente, digamos, né? E aí então o rei tem essas orelhas de burro, ele está dando o ouvido a duas mulheres. E eu garanto para vocês que ele não devia estar dando bola, que é a suspeita e a ignorância. Então olha só, se você não tem a suspeita, essa falta de segurança na própria visão, digamos assim, você está propício, né, a dar vazão a uma calúnia, ainda mais se você é uma pessoa com poder, né, como no caso do rei. Então, se eu suspeito de um lado e eu ignoro do outro, né, eu tenho a ignorância aqui do outro lado, os dois falando no meu ouvido, eu acabo tomando péssimas decisões, que vai ser justamente a decisão de ir contra Apelles, né, que não fez nada. Então o rei está olhando para baixo e ao estender a mão ele vai tocar nessa tocha. A tocha, gente, ela é luz, tudo bem, mas ela é uma luz, ela não é uma luz pura, né? Ela não é uma luz do sol. Ela é uma luz que queima, que gera fumaça, que pode fazer com que você se engane, né? Se você tem uma luz que não é muito clara, ela pode fazer com que você troque uma coisa por outra. Então essa tocha é trazida justamente como que diz assim, parece que está iluminando, mas não está iluminando tanto assim não, ok? E essas meninas aqui, quem está trazendo ela, né, quem está trazendo a pele pelo cabelo, é justamente a calúnia, né? E é interessante, gente, eu acho muito interessante essa ideia, que essas duas damas aqui, elas estão fazendo trancinhas no cabelo da calúnia para ela ficar bonitinha. Então assim, uma calúnia, a gente, dá certo porque ela parece verdade, porque ela parece bonita, parece que faz sentido. Mas quem é que faz isso, né? Quem é que dá esse toque? A fraude e a traição. Então a fraude e a traição, elas fazem com que a calúnia pareça ser uma verdade, pareça ser algo que ela não é de fato. Então esse quadro aqui, né, no meio, justamente vai falar dos elementos de como a calúnia se apresenta, né? E tá ali o pobre do Apelles, que é o caluniado, e ele tá nu. Por que ele tá nu? Porque ele não tem nada a esconder, porque ele é inocente, ele não fez nada, né? Justamente por isso que é a calúnia de Apelles. Então ele está se mostrando inocente, mesmo assim sendo carregado e humilhado pela calúnia, ok? E aqui, gente, você tem essa figura negra, você vê como ela destaca, né, no quadro, porque está todo mundo meio colorido, porque quando você está caluniando alguém, tudo parece uma grande festa, um grande furdunço, né, tudo se mexe e tal. E aí, de repente, você tem essa figura negra no meio, né? Ela é uma terceira etapa. Então você tem as duas primeiras falando com o rei aceita essa calúnia, né? E prejudica Apelles, e aqui vem mais ou menos o que vai acontecer depois, que é o quê? Você vai se arrepender.
você vai se arrepender de ter caluniado, né, de ter prejudicado uma pessoa inocente. E aí vem essa figura negra, né, que parece que se encolhe quando olha justamente para essa outra figurinha aqui, ó. Essa figura, ela é uma dama típica aí de Botticelli também, né, e ela aponta para cima, ela aponta para as coisas espirituais, para o céu, ou seja, ela aponta para a verdade. Então, quando a verdade prevalecer, né, porque ela prevalece no final, você vai se arrepender de ter caluniado alguém. Então, a calúnia, o arrependimento surge, né, e se encolhe perante o esplendor da verdade, que é essa mulher linda, também nua, porque também não tem nada a esconder. E o arrependimento está o quê? Todo vestido, né, de preto, ele tem tudo para esconder, né? Ele não é livre, não é aberto, como essa dama que representa a verdade. Gente, muito legal, né? Que nem eu falei para vocês, é um dos quadros que eu realmente mais gosto do Botticelli e leva a gente a refletir, né? Sobre os elementos que a gente procure se instruir para não ser levado pela ignorância, para que a gente não se deixe levar pela vingança, pela fraude, para não caluniar uma pessoa inocente, como era o caso de Apelles, ok? Então, esse é o que eu tinha para hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.